Certo dia eu fui a uma cafeteria com uma amiga e ela fez uma propaganda de um bolo que tinha lá. Aí no final lá, depois que a gente já tinha conversado, tomado café, eu não tinha comido daquele bolo, mas eu queria levar para casa para experimentar. Aí eu comprei aquele bolo, levei para casa e quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, eu vou colocar esse bolo na geladeira e mais tarde eu vou comê-lo quando ele estiver bem geladinho, porque não sei você, mas eu acho que o bolo fica muito mais gostoso quando está geladinho. E aí, na hora que eu fui colocar o bolo na geladeira, o Espírito Santo falou para mim assim: leva esse bolo para fulana. Ele falou o nome de uma pessoa para quem eu deveria levar o bolo. Eu quase infartei naquela hora, porque eu pensei assim, como assim levar o bolo para fulana? Eu comprei o bolo para mim. E eu fui e retruquei o Espírito Santo, eu comprei o bolo para mim. E ele disse, sim, mas leva para fulano. E aí eu falei, Espírito Santo, esse pedaço desse bolo desse tamanhozinho custou R$10. Naquela época R$10 era um valor considerável para dar num pedaço de bolo. E ele falou, sim, mas leva para ela. E aí eu retruquei um pouco, tá? Mas no final das contas eu falei, tá bom, eu vou levar o bolo para fulano. Eu vou levar amanhã, porque hoje já tá tarde. E eu ia encontrar com essa fulana, uma pessoa do meu trabalho. Eu ia encontrar com ela no outro dia. Aí no outro dia, de fato, eu levei o bolo para aquela pessoa e ela ficou muito feliz. E eu fiquei sabendo que ela havia tido um atrito com outra pessoa no dia anterior. E aquele gesto de carinho ali, de eu levar aquele bolo para ela, a deixou muito feliz. Eu pensei assim, então é por isso. Ela estava triste por um atrito que ela havia tido com outra pessoa. E o Espírito Santo quis que eu fizesse esse gesto de carinho para ela, para confortar o coração dela. Só que passados alguns dias, o Espírito Santo me falou assim, o fato de eu ter mandado você levar o bolo para fulano não tem nada a ver com a fulano. Tem a ver com o fato de que eu estou começando a te ensinar a me obedecer. E desde aquela época eu comecei a trilhar esse caminho com o Espírito Santo e eu comecei a entender que a obediência, ela pode ser aprendida e ela é um caminho a ser trilhado com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. E ali naquele dia o Espírito Santo me falou também, eu estou começando a te ensinar a obedecer, porque se você não conseguir obedecer nas coisas pequenas, você também não vai conseguir obedecer nas coisas grandes. Se você tiver dificuldade de renunciar às coisas pequenas, você não conseguirá renunciar às coisas grandes. Veja bem, uma coisa tão simples, um bolo. E eu tive dificuldade ali no início de obedecer, eu questionei, mas aquilo era o início. O Senhor estava começando a me ensinar. Hoje em dia, claro que eu não sou perfeita, mas na minha caminhada com o Senhor, eu já tenho descoberto que o quanto antes nós obedecermos, mais cedo nós viveremos a vontade do Senhor para nós e que obedecer é sempre a melhor escolha. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando nós obedecemos ao Senhor, às vezes sem entender, às vezes sem concordar, nós vamos experimentar a vontade do Senhor na nossa vida, nós vamos trilhar um caminho lindo com o Senhor, de viver os propósitos dele para a nossa vida. E é tão interessante que o Espírito Santo ensina para a gente coisas tão profundas por meio de coisas tão simples. Olha, um pedaço de bolo me fez entender que o Espírito Santo estava me ensinando algo tão profundo que era aprender a obedecer e a renunciar. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo não fala com a gente porque a gente fica esperando grandes coisas, grandes sinais, prodígios e maravilhas. Mas o Espírito Santo fala conosco por meio de coisas tão simples do nosso dia a dia que se nós estivermos sensíveis à voz dele e se nós estivermos dispostos a obedecer, nós vamos trilhar um caminho de muito aprendizado com o Senhor. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Veja bem, ele aprendeu. Jesus não nasceu pronto. Às vezes a gente esquece que Jesus ele foi homem, plenamente Deus, mas como homem, ele passou por muitas coisas que nós também passamos, por sofrimentos, por angústias, mas a Bíblia fala que ele aprendeu a obediência. Então a gente entende que a obediência ela pode ser aprendida. E se nós tivermos um coração ensinável, se nós tivermos um coração disposto a aprender, nós vamos trilhar esse caminho da obediência ao Senhor.
Jesus aprendeu a obediência a cada sim que ele teve que dar, a cada não que ele precisou dar, a cada renúncia, a cada passo de fé e obediência. E assim também é na nossa vida. A cada não que nós falamos, a cada sim, tem algumas consequências. Então, nós precisamos estar alinhados ao que o Senhor quer nos ensinar, ao que o Senhor está nos direcionando, mesmo que, às vezes, a gente não concorde, igual no exemplo que eu dei aqui do bolo. Eu queria muito o bolo para mim e o Espírito Santo falou para eu dar para outra pessoa. Então, de início, eu relutei, mas por fim eu obedeci. E depois desse exemplo, o Senhor me fez renunciar a coisas maiores. E aí eu já não tive tanta dificuldade. Como ele mesmo me falou, se eu não soubesse renunciar nas coisas pequenas, eu teria dificuldade de renunciar nas coisas grandes. Então a obediência pode ser aprendida. Então quanto mais nós praticarmos, mais bons nós ficaremos nisso. Quanto mais nós obedecermos, mais fácil será nós obedecermos cada vez mais. Em João 14:21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os obedece, esse é o que me ama. O tema do vídeo de hoje é obedecer muda tudo. Então, para início de conversa, nós entendemos aqui que para Jesus, amar é igual obedecer. Se você diz que ama o Senhor, você irá obedecer. E se você obedece ao Senhor, significa que você o ama. Em Mateus 15:8, Jesus disse sobre os fariseus assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, para o Senhor não basta apenas nós falarmos que o amamos, nós falarmos que Ele é tudo para nós, que Ele é nosso Senhor, se nós de fato não o obedecemos, se nós de fato não agimos reconhecendo o senhorio dele na sua vida por meio da obediência ao que ele nos orienta, por meio da obediência à palavra dele. Eu tenho uma sobrinha que hoje ela é adolescente, mas na época que isso aqui eu vou contar aconteceu, ela ainda era criança. Eu dei a ela uma Bíblia que chamava a Bíblia da Princesinha. Era uma Bíblia muito bonita, tinha uma capa linda com a coroa. E tinha a Bíblia comum, mas também tinha algumas ilustrações de histórias da Bíblia, porque ela ainda era criança, então tinha uma linguagem mais adaptada para a idade dela. E aí depois de ela um pouco mais crescida, já na pré-adolescência, ela ganhou uma outra Bíblia, uma Bíblia comum. Mas ela falou assim: eu vou guardar de lembrança essa Bíblia que a minha tia me deu e vou usar outra Bíblia. Só que passado alguns dias o Espírito Santo começou a falar para ela dar aquela Bíblia que ela ia guardar de lembrança, falou para ela dar para uma amiguinha dela, uma coleguinha de escola. E ela ficou super apreensiva e ela chorou porque ela não queria dar a Bíblia dela, ela queria guardar de lembrança. E ela chegou a me falar assim: titia, ora, pergunta ao Senhor se é Ele mesmo que está me falando isso, se isso está vindo dele. Falei para ela assim: vamos tentar entender de onde está vindo essa voz, de onde está vindo essa orientação de dar a sua Bíblia para sua coleguinha. Primeiro, você quer dar a Bíblia? Ela falou: não, eu não quero. Aí eu falei: então nós eliminamos a sua vontade, porque isso não está vindo de você, isso não está vindo da sua própria cabeça. Porque se tivesse vindo, você estava querendo dar a Bíblia, mas como você não está querendo, então isso não está vindo de você. Segundo, você acha que o inimigo, ele estaria falando para você doar essa Bíblia para sua coleguinha? E ela falou: acredito que não. Eu também falei: eu também acho que não. Então só sobrou a terceira opção, que é o Espírito Santo está falando mesmo para você doar essa Bíblia para sua coleguinha. E eu acredito que você também já conhece a voz do Espírito Santo, não é mesmo? E aí, para acalmar o coração dela, eu falei para ela do meu exemplo aqui que eu citei para vocês no início, de quando o Espírito Santo me falou para doar aquele pedaço de bolo. E eu falei para ela: olha, o Espírito Santo estava me ensinando a obedecer. E acredito que ele está fazendo a mesma coisa com você agora. Ele está te ensinando a começar a aprender a obedecer em coisas pequenas, porque quando você tiver coisas maiores para viver no Senhor, quando Ele quiser passar você para outros níveis, quando você obedece na coisa pequena, quando chegar às coisas grandes, você não terá tanta dificuldade para renunciar e para obedecer. E ali aquilo acalmou o coração dela e ela de fato obedeceu, ela foi e doou a Bíblia dela para a coleguinha dela. Esses dois exemplos me fizeram meditar sobre algumas pessoas da Bíblia e eu vou citar para vocês o Abraão.
Porque muitas vezes nós lemos as histórias dos personagens da Bíblia e nós pensamos que aquelas pessoas elas são seres especiais, que nós esquecemos que aquelas pessoas são pessoas de carne e osso como nós, pessoas comuns, mas que viveram coisas extraordinárias em Deus por causa da obediência, por causa da perseverança, por causa da fé. No caso do Abraão, nós vemos lá na história de Abraão em Gênesis, depois você pode ler, que o Senhor pediu a Abraão para sacrificar o filho dele, Isaque. E Abraão imediatamente foi para o lugar que o Senhor havia indicado, levando Isaque, levando a lenha, levando o machado ali para poder sacrificar, e chegou a amarrar Isaque ali no altar do sacrifício. E quando ele estendeu ali o machado ali para poder sacrificar Isaque, o anjo bradou, falou para ele não fazer isso, porque naquela hora o Senhor tinha realmente testificado que o coração de Abraão era totalmente do Senhor, estava totalmente rendido e obediente ao Senhor. E ali o Senhor proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, e Isaque foi poupado. O Senhor, na verdade, não queria sacrificar Isaque. O Senhor só queria deixar tão claro a que ponto de obediência Abraão chegou e provar o coração dele. Mas só que Abraão, quando a gente lê a história toda, a gente vê que Abraão, ele nem sempre foi assim. O começo da história de Abraão, quando ele ainda chamava Abrão, o Senhor falou para ele assim: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu a primeira parte, essa parte que o Senhor falou assim, sai da sua terra. Abraão obedeceu imediatamente e saiu da terra dele. Só que a segunda parte que o Senhor falou assim, sai da sua parentela, ou seja, sai do meio de seus parentes, Abraão não obedeceu totalmente, porque ele saiu da terra dele, de onde os parentes estavam, mas ele levou o sobrinho Ló, o sobrinho dele, o sobrinho Ló com ele. Então foi uma obediência parcial. E nós entendemos que obedecer parcialmente para o Senhor é igual que desobedecer. E ali, Abraão levou Ló para viver com ele, e nesse tempo, o Senhor não falou mais nada com Abraão. O Senhor silenciou por um tempo, e um certo tempo lá, os pastores de Abraão e os pastores de Ló tiveram uma desavença, e a convivência entre eles ficou insustentável. E aí Abraão falou assim, olha, a gente vai se separar. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for por esse lado, eu vou para o outro. E ali eles se separaram. E ali naquele dia, Abraão obedeceu a instrução do Senhor, a ordem do Senhor de deixar a parentela dele. E a Bíblia fala que depois disso, o Senhor voltou a falar com Abraão. Então, nós vemos assim, o mesmo Abraão que anos depois, ele obedeceu imediatamente para ir sacrificar o filho dele. Anos atrás, ele não era esse Abraão que sabia obedecer. Então, ao longo dos anos, o Senhor foi ensinando Abraão a obediência. E com os exemplos que eu dei aqui, tanto meu como da minha sobrinha, como o versículo que eu falei também, que até Jesus aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que ele passou. Então, ao longo da nossa vida, nós passaremos por situações que o Senhor vai nos pedir determinadas coisas. Não é porque Ele não quer que a gente viva bênçãos, não é porque Ele quer nos privar das coisas, mas porque Ele quer nos ensinar. É muito mais difícil, pensa bem comigo, se o Senhor já chegasse de imediato, na primeira vez que Ele falou com Abraão, e já pedisse assim, sacrifique o seu filho. Ia ser muito mais difícil. Mas ao longo dos anos Abraão já tinha aprendido. Foi o mesmo que o Senhor fez comigo. Ele pediu uma coisa pequena, um simples pedaço de bolo, mas ali naquele momento eu tive um pouco de dificuldade, relutei, retruquei com o Espírito Santo, mas depois obedeci. Só que hoje, se o Senhor falasse para mim, dá um pedaço de bolo, dá esse bolo que você comprou para certa pessoa, eu não ia ter dificuldade nenhuma, porque eu já passei por outras situações em que o Senhor me ensinou a obedecer. Por exemplo, eu já dei Bíblia também para as pessoas, Bíblia que eu havia comprado para mim, o Senhor me falou para dar para outras pessoas. Já renunciei a algumas coisas que o Senhor me pediu para renunciar. Então, como uma habilidade a ser aprendida, a obediência, quanto mais você a pratica, mais bom você fica nisso. Então, quanto mais rápido nós obedecermos, mais rápido nós viveremos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque não há como se falar em uma vida com propósito sem falar de uma vida de renúncia e uma vida de obediência. Porque são os propósitos do Senhor para a nossa vida. Então, se são os propósitos do Senhor, logo nós teremos que abrir mão dos nossos propósitos, das nossas vontades,
como eu já mencionei aqui em vídeos anteriores dessa série, que para nós sermos guiados pelo Espírito Santo, sermos guiados pelo Senhor, nós precisamos abrir mão da nossa vontade, abrir mão da nossa opinião, e nós vamos trilhar esse caminho da obediência com o Senhor. A palavra do Senhor diz que há uma guerra entre a carne e o Espírito, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E a palavra do Senhor diz que nós devemos andar no Espírito para não satisfazermos os desejos da nossa carne, porque a nossa carne ela quer ser agradada. Então, para andarmos com o Senhor, nós precisamos aprender a subjugar a nossa carne, as nossas vontades, as vontades da nossa alma e viver no Espírito, vivermos na obediência do Senhor. E depois que nós aprendemos a obedecer ao Senhor, a gente vê o quão bom é obedecer. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor nós obedecermos do que nós enfrentarmos as consequências da desobediência. E depois que nós aprendemos a obedecer, nós entendemos que a obediência ao Senhor, ela nos preserva. A obediência ao Senhor, ela nos guarda. A obediência ao Senhor nos abençoa. Então, obedecer ao Senhor é uma proteção para nós. Não é porque Deus é um pai mau, muito pelo contrário. O Senhor tem muitas bênçãos para nós. E o Senhor quer que a gente trilhe uma vida de paz, uma vida de sabedoria, uma vida de abundância. E Ele vai nos dando as diretrizes, Ele vai nos dando os direcionamentos para nós vivermos essa vida. E uma vida com propósito, ela começa em obedecer a Deus. Não há como vivermos os propósitos de Deus sem obedecer a palavra do Senhor, sem obedecer aos direcionamentos de Deus e sem renúncia. A palavra do Senhor diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, caminhar com o Senhor é negar a si mesmo. Esse é um assunto que nem todos querem ouvir. Este é um assunto que nem todos estão preparados para ouvir. Muitas pessoas elas não querem saber que tem que obedecer, que tem que renunciar. Mas essas pessoas nunca conseguirão viver os propósitos do Senhor para a vida delas se elas não aprenderem que há um caminho da obediência a ser trilhado com o Senhor. Às vezes a gente ouve algumas expressões assim: ah, fulano é uma fulana de oração, fulano é um fulano de oração. Bacana, aquela pessoa é uma pessoa de oração, mas será que aquela pessoa é uma pessoa de obediência? Porque muitas vezes o que está faltando para muitas pessoas não é oração, mas é obedecer aquilo que o Senhor já falou. Muitas vezes nós queremos que o Senhor fale algo para nós, que o Senhor nos direcione, mas nós não estamos querendo obedecer. Às vezes a gente quer que o Senhor fale qual é o próximo passo, mas nós não obedecemos nem o primeiro passo ainda que o Senhor falou. E o Senhor não vai falar enquanto nós não obedecermos ao primeiro direcionamento. Foi o que aconteceu com Abraão. Depois que Abraão obedeceu ao Senhor e se apartou de Ló, foi aí que o Senhor voltou a falar com ele. O Senhor já havia dado um direcionamento: sai da sua terra e da sua parentela. Enquanto Abraão não saiu totalmente da parentela dele, o Senhor não voltou a falar com ele. E da mesma forma com a gente. O Senhor vai falar alguma coisa e Ele vai esperar nós obedecermos aquilo, para depois Ele falar novamente. Então, muitas vezes o que nos falta não é o Senhor falar. Muitas vezes o que nos falta é nós obedecermos ao que já foi falado, principalmente na palavra dele. Às vezes a pessoa quer que o Senhor fale algo específico para ela, quando na verdade já tem as diretrizes na palavra do Senhor, já tem os princípios, os valores ali que ela já tem que seguir, não precisa de algo específico para ela. Obviamente o Senhor é soberano e em alguns determinados momentos Ele pode dar uma orientação específica para nós, mas Ele nunca vai ir contra a palavra dele. Então, se nós não temos uma orientação específica para determinado momento, mas nós temos as diretrizes da palavra do Senhor que já estão ali, que já são seguras de serem cumpridas, já são seguras de nós darmos crédito e obedecê-las. Para saber os propósitos do Senhor para a sua vida, você precisa caminhar passo a passo em obediência. O Senhor não vai revelar os planos dele todo de uma vez para você. Ele vai dar uma orientação e você vai obedecer. Então, a cada passo, a cada renúncia, à medida que você vai obedecendo, o Senhor vai dando novos direcionamentos, o Senhor vai te indicando novas estratégias e você vai, passo a passo, a cada direção, você vai fazendo aquilo que o Senhor vai te orientando a fazer. Você vai andando por fé, você vai andando por obediência e você vai começar a vislumbrar aquilo que o Senhor tem para você. Mas, como eu disse, é um caminho a ser trilhado passo a passo, renúncia após renúncia, dia após dia. Sabe, nós precisamos ter um coração ensinável. Muitas coisas nós evitaremos na nossa vida se nós apenas tivéssemos um coração ensinável, um coração disposto a obedecer,
um coração humilde que falasse para o Senhor: Senhor, me mostre o caminho, me ajude a obedecer. O rei Davi sempre falava nos salmos dele, né, o salmista Davi, ele sempre falava: ensina-me os teus caminhos, ensina-me os teus decretos, eu amo a tua lei. Então, quando nós amamos obedecer ao Senhor, quando nós amamos a palavra dele, nós temos uma vida mais fácil. Muitas vezes, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em obedecer, e não só a Deus, às vezes até as leis terrenas, as orientações aqui, os princípios terrenos, as pessoas têm dificuldade de obedecer. Às vezes há um espírito de rebelião, que quando a pessoa ouve um não, aí que ela quer fazer. Quando alguém fala para ela: não faça isso, é exatamente isso que ela quer fazer. E nós precisamos quebrar essa rebelião dentro de nós. Nós precisamos subjugar as nossas vontades, a nossa carne, e nós precisamos nos submeter ao Senhor. Nós precisamos nos submeter a nossa carne à obediência. E muitas vezes, quando nós queremos desobedecer, o Senhor não vai falar nada. Ele vai simplesmente nos deixar desobedecer e enfrentar as consequências da desobediência. Quando Abraão não abandonou a sua parentela totalmente, o Senhor ficou em silêncio. E aí, depois que Abraão obedeceu totalmente, que o Senhor voltou a falar para ele. Na nossa vida também, o Senhor não vai nos obrigar a obedecer. O Senhor vai dar um direcionamento e a gente vai obedecer se quiser. Mas as colheitas disso, elas não são opcionais. Quando nós escolhemos desobedecer, nós vamos colher os frutos da desobediência. E quando nós escolhemos obedecer, nós vamos colher os frutos da obediência. Jesus obedeceu em tudo. A Bíblia fala que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo nome, por causa da obediência de Jesus. Ele recebeu uma coroa de glória e um nome que está acima de todo e qualquer nome, acima de todo principado e potestade. Então nós aprendemos que a desobediência tem consequência, mas a obediência ao Senhor, ela tem frutos bons. E a obediência nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 30:19: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. A obediência é uma escolha. O Senhor não vai nos obrigar a obedecer, mas se nós obedecermos, nós colheremos frutos. E obedecer sempre vai ser a melhor escolha. Talvez inicialmente, nem sempre será fácil nós obedecermos, principalmente se nós estivermos no começo da nossa caminhada com o Senhor, e mesmo aqueles que já estão há muito tempo, porque à medida que nós caminhamos com o Senhor, nós vamos entrando num novo nível de intimidade, num novo nível de unção. Isso também traz um novo nível de renúncia. Unção maior traz renúncia maior também. Então, nem sempre será fácil nós obedecermos, nem sempre de início será assim tão gostoso obedecermos, mas nós temos que ter em mente uma coisa: obedecer, mesmo não sendo sempre fácil, é sempre a melhor escolha, é sempre o melhor fruto a se colher. É melhor colher os frutos da obediência do que as consequências da desobediência. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero te dizer que, assim como Davi, nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, ensina-me os teus caminhos. Senhor, ensina-me a te obedecer, ensina-me a trilhar esse caminho que me conduzirá a boas escolhas, que me conduzirá a viver os propósitos do Senhor para a minha vida. Senhor, ensina-me a renunciar, ensina-me a entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e que eu não preciso temer. Pessoal, nós nunca vamos conseguir dar para o Senhor mais do que Ele nos dá. A cada renúncia, a cada passo de fé, a cada obediência, o Senhor nos traz coisas tão maiores do que aquilo que nós renunciamos. Nós nunca vamos conseguir dar para o Senhor mais do que Ele nos dá. E mesmo que Ele não nos desse, obedecer ao Senhor é um caminho seguro, é um caminho de vida, é um caminho de plenitude. Ainda que muitas vezes seja difícil, mas é o melhor caminho a se seguir, porque a obediência ao Senhor nos levará para caminhos de vida, para caminhos de paz. E a minha oração tem sido: Senhor, me ensina. Senhor, eu quero te obedecer em tudo. Eu quero que o Senhor me ensine a te obedecer, eu quero que o Senhor me ensine a te honrar. E eu desejo que você faça essa mesma oração. Sabe, não pense que servir ao Senhor é você fazer a sua vontade sempre. Não pense que seguir ao Senhor você não terá renúncia. A Bíblia fala que nós devemos tomar nossa cruz e seguir o Senhor. Não é que vai ser um caminho doloroso, um caminho
triste, não é isso. Mas é um caminho que tem renúncia. A Bíblia fala que a porta que leva para a eternidade, ela é uma porta estreita. E a que leva para a perdição é uma porta larga. E muitos têm escolhido a porta larga porque é mais fácil. Muitos têm escolhido ouvir uma palavra de motivação, uma palavra só de vitória. Muitos não vão escolher ouvir essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje. Mas tenha certeza que escolher obedecer a palavra do Senhor, trilhar esse caminho de renúncia e obediência, escolher o caminho estreito, te levará para a vida eterna, e nessa vida aqui te levará a viver os propósitos do Senhor para a sua vida. Como Jesus aprendeu a obedecer, como Abraão aprendeu, como tantos outros na Bíblia aprenderam, nós também podemos aprender. E enquanto estivermos nessa terra, estaremos aprendendo, porque vamos caminhando em novos níveis no Senhor. Eu quero a cada dia evoluir, a cada dia caminhar em novos níveis com o Senhor. E você? Você quer viver uma vida com propósito? Você quer aumentar a sua intimidade com o Senhor, o seu nível de unção? Então escolha obedecer, porque obedecer muda tudo. Eu te agradeço pela sua companhia e te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus, um abraço.